Quero convidar você, eu quero ir para a palavra, quero já dar início nessa mensagem de hoje. Pode se sentar, fique à vontade. Vocês sintam-se em casa, né? Nosso novo endereço, nosso novo local. Que Deus possa estar agregando mais pessoas aqui conosco, Deus possa trazer mais gente. E que nessa manhã, que seja o início de um começo de um novo capítulo desse ministério. Eu estava aqui parado e eu pensei assim, pois é, o primeiro culto foi justamente primeiro domingo de dezembro de 22. Então, primeiro domingo de dezembro de 23, estamos já em um novo patamar, um novo passo. Um ano depois, né? Ainda que as datas não se coincidam, né? Pode ser que seja um dia 4, um dia 3, mas o primeiro domingo de dezembro foi o marco inicial. De 22 foi o marco inicial, foi o primeiro dia que começou tudo. E um ano depois, aqui estamos. Amém? Para a gente ser bem prático, bem direto, e logo a parte importante, que com certeza a parte que nós já tivemos é importante, mas aqui agora Deus vai fazer algo mais importante ainda, que é ministrar a sua palavra. Ele vai nos ensinar, Ele quer nessa manhã nos capacitar, Ele quer nesta manhã nos enviar. Como assim, pastor? O que está dizendo? Deus tem um chamado para nós. Muitas vezes a gente pensa assim, que Deus tem um chamado para a minha vida, para a sua vida, e a gente pensa em chamado e automaticamente a gente pensa, então Deus quer que eu vire um pastor, um músico, um evangelista. Deixa eu te contar uma coisa. Estudando a mensagem para esse dia, eu descobri que nem todos são chamados para pastor, para estar atrás de um púlpito numa igreja. Muitos de nós vamos ser pastores lá fora. Muitos de nós vamos ser colocados no mercado de trabalho para sermos apóstolos, profetas lá fora. E é isso que eu trouxe hoje para a mensagem. É isso que Deus falou no meu coração, confirmei também com outras pessoas que são cobertura sobre mim. E é isso que Deus quer para nós nessa temporada. Deus quer nos levar a uma nova dimensão, uma dimensão que a gente quebre paradigmas. E a minha mensagem de hoje completamente vai romper nossas cabeças nesse sentido. Por quê? Porque nós temos um paradigma de igreja, que igreja é isso. Igreja é assim. Pastor, apóstolo, profeta, mestre é assim, é para isso. Hoje nós vamos quebrar esses paradigmas. Nessa pedra fundamental que está sendo o Ministério da Casa hoje. Nós vamos quebrar esses paradigmas para dizer assim que o mundo é o nosso ministério. Amém? Amém? Como assim, pastor Tiago? Aonde que isso está na Bíblia? Me explica melhor que eu não estou entendendo. Então abre comigo Mateus 13, 31. Mateus 13, 31. Eu quero pedir, irmãos, desculpa pela minha voz que está rouquíssima hoje. Eu não sei o que aconteceu, é um fato raro. Eu sou do tipo que come pedra e não fica doente. Mas hoje tá horrível isso aqui. Mas prometo melhorar, tá? Mateus 13, 31. Enquanto isso, deixa eu dar uma ajustada aqui, para ver se eu tiro essa rouquidão. Mateus 13, 31. Amém? Tá? Enquanto nós vamos testando se o telão funciona ou não, você vai acompanhando quem está do teu lado, se alguém tiver Bíblia ou no celular, fica acompanhando. Nós vamos ver sobre esse texto. Em Mateus 13, todo o capítulo de Mateus 13 é uma sequência interminável de parábolas. É uma atrás da outra. Sabe? Jesus estava aqui nesse capítulo, parece que ele era uma metralhadora de parábola. É uma metralhadora de parábola. Você pode ver aqui, ó, eu estou com a minha aberta aqui, ó, parábola do semeador. Começa no 1, termina no 23. Aí, 24, parábola do joio. 31, parábola da semente de mostarda. 33, parábola do fermento. E segue. Explicação das parábolas. Aí continua, 44, parábola do tesouro escondido. Parábola da pérola. Parábola da rede. É uma sequência de parábolas. E Jesus, para o povo em geral, Jesus estava ensinando por meio das parábolas. E essas pessoas não entendiam. Nós, porém, somos seus discípulos. E para nós, as parábolas são explicadas. Existe um patamar que a gente começa a entender que quando você faz parte do povo, faz parte da multidão que ouve as parábolas, a mensagem entra no teu coração.
Mas quando você passa ao nível de discípulo, o Espírito Santo começa a explicar para você o que diz a parábola. Hoje, eu vou fazer a função do Espírito Santo, porque eu ouvi o que ele me está explicando e eu vou transmitir a vocês. O que é uma das explicações das parábolas? Existem várias, mas essa aqui me chamou a atenção. Do 31, 32 e 33, 3 versículos. Mateus 3, 31, 32 e 33 vai dizer assim. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, que alguém semeia num campo. Tá, agora guarda essa informação. Uma semente de mostarda e um campo. Considerando que toda semente é pequena, perto de um campo, já imagina que se o reino dos céus é semelhante a uma semente, ele é algo pequeno. Agora ele foi lá e usou o exemplo da mostarda, que de todas as sementes possíveis é a menor que tem. Se me falha a memória, ela é menor que um grão de arroz. Menor que um grão de arroz. Na ponta do dedo assim parece que sumiu. Agora olha o que ele diz no verso 32. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. E aqui a gente para e pensa assim, como uma semente tão pequena se torna uma árvore tão grande? Por que é uma árvore? A expressão diz aqui, cresce até, continuando no versículo, cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Ou seja, uma pequena semente de mostarda, ela cresce de um tamanho considerável a ter galhos. Diferente de, por exemplo, um alface, um tomate, que não chega a ser uma árvore. Ele é um raminho, algo baixo, um arbusto. Não a semente de mostarda, ela vira uma árvore frondosa grande. E além de ser uma árvore frondosa grande, ela tem galhos longos que se prolongam, que crescem e que transformam-se em ninho para as aves. Tá? Ok. O que isso quer dizer? Calma lá, vamos ouvir o 33. O verso 33 vai falar de outra parábola. Vai dizer assim, Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. Deixa eu perguntar aqui. Alguém faz pão aqui? Então, vocês sabem, você vai entender bem. Quem não cozinha como eu, também sabe mais ou menos como funciona. E você tem uma tigela de bolo, vamos usar o bolo ou o pão, você tem uma tigela do pão, do bolo. E aqui, eu conheço a clássica, deixa eu abrir um parênteses, né, para explicar. Eu conheço a clássica receita do bolo de 3 dos Moreira. Herança do meu pai, que é o bolo de 3, que vai 3 xícaras de trigo, 3 ovos, 3 xícaras de leite. 3 colheres de margarina, 3 de açúcar, 3 xícaras de açúcar, e aí vai o fermento. 1. E de chá. Ou seja, eu estou falando de medidas grandes. 3 xícaras de farinha, 3 xícaras de leite, 3 xícaras de açúcar. E chega no fermento, 1 e de chá. O reino dos céus é como fermento, está falando aqui. Usado por uma mulher para fazer pão. Que, embora ela coloque apenas uma pequena medida de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Os dois textos, nós estamos vendo Jesus declarar formas de explicar como é o reino de Deus. E, coincidentemente, ele chama nessas duas metáforas, as duas parábolas, ele diz que o reino de Deus é algo pequeno. Uma pitada de fermento, uma sementinha de mostarda. Mas essas características são importantes. Por quê? Porque o que faz uma pequena semente de mostarda num campo? Se ela for plantada, ela vai crescer. E vai se tornar uma árvore. E aí ela vai ser visível a todos. Enquanto que na função semente ela é quase invisível por ser pequena, à medida que ela for plantada num campo, ela se torna grande, para que todos possam ver, e as aves fazem ninho. O que é a medida de fermento perto da farinha? Se você pegar na bancada, se colocar o fermento aqui e a farinha aqui, parece uma diferença considerável. Se fazer isso, misturar, então você já não sabe mais o que é fermento que é farinha. Apesar de os dois serem brancos, serem da mesma cor, serem parecidos, ficariam invisíveis. Se você não dissesse que esse é fermento e essa é farinha, você nem saberia. Mas quando o fermento vai para a massa,
E essa massa vai crescer e vai se tornar um bonito pão, um bonito bolo. O que é isso? O que Deus está ensinando para nós hoje? Que embora o reino de Deus pareça algo pequeno, visivelmente aos olhos humanos, algo pequeno, quando ele é inserido no lugar correto, tudo ele faz crescer e desenvolver. Uma semente de mostarda é pequena, mas se ela é plantada num campo, ela cresce. Um pouco de fermento é pouco, é algo parecido com o exemplo que eu dei. Mas se ele é colocado no lugar correto, ele vai fazer isso crescer e desenvolver. Ok, então entendemos que o reino de Deus precisa ir para o lugar correto. O reino de Deus precisa estar em movimento, alcançando os lugares corretos. Qual é os lugares corretos? Bom, antes de entender, então, quais são os lugares corretos, nós precisamos entender o que Jesus estava ensinando aqui. E ele está falando assim, todas as frases, todas as parábolas começam com o reino de Deus é. Então ele está explicando acerca do reino. Para nós fica mais fácil entendermos o que é reino. A gente tem mais de 2000 anos de Bíblia e rolando, acontecendo, pastores ensinando o que é o reino. Mas muitas vezes isso também gera uma confusão que a gente acaba trocando as bolas. Como assim, pastor? A gente acaba dizendo o que é reino e o que não é reino. A gente acaba dando o nome do reino de Deus, o que não é reino de Deus. Vou explicar. Porque, primeiro, para colocarmos esse fundamento na mensagem de hoje. Então, o reino de Deus consiste em o governo de Deus e a manifestação do âmbito espiritual que revela seu senhorio, seu domínio, sua vontade e sua cultura. Ou seja, o reino de Deus não é simplesmente algo que a gente costuma dizer, não, porque o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, não é um nome de igreja, não é um nome de nada. O reino de Deus é basicamente aonde Deus governa, aonde Deus tem o seu poder, aonde Deus tem o seu senhorio, e aonde Deus tem a sua cultura, o seu modo de agir. E sabemos, por João 18:36, que Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Logo, podemos entender que o reino de Deus é a manifestação desse reino no âmbito espiritual, que está nesse nível espiritual, e que nós fomos então chamados para manifestá-lo neste âmbito natural. Como, pastor? Não entendi. Bom, e uma das formas, para você entender, para você e eu entendermos, uma das formas que Deus nos coloca aqui disponíveis para entendermos, é a forma como Ele edificou o reino pela Bíblia. Ele então se utilizou, no seu período, quando Jesus estava aqui, 2000 anos atrás, ele se utilizou dos contextos locais, geográficos, políticos e os contextos culturais, costumes, sistema educacional, sistema religioso da época, para explicar para os seus discípulos o que ele veio fazer. Como assim? Bom, ele tinha ali à sua disposição 2 sistemas de governo. Ele tinha ali à disposição do sistema de governo judaico, exemplificado na Bíblia por Herodes, que se você ver bem, no período de Jesus, Herodes era um rei sem domínio nenhum, sem controle nenhum, era um rei fictício. Por quê? E quem comandava Roma? Herodes era só um rei para dizer para o povo os judeus, assim, terem a noção de que eles não tinham governante romano, eles tinham um Herodes, governante judeu, irmão deles de sangue, e respondia a Roma. Acontece que, simultaneamente a isso, tinha todo o sistema judaico de educação, de sinagoga, de ensino da igreja religioso, da cultura local, como, por exemplo, os clássicos assuntos que a gente vê falando na Bíblia, sobre que Jesus fala sobre divórcio, sobre adultério, tudo isso era do costume judaico. Tanto é que ele fala no Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito. Acontece que o que passa é que, além do sistema judaico, o tempo de Jesus também tinha um sistema romano. E era um outro sistema completamente diferente de governo, de cultura, de ensino, de religião. Como nós sabemos, o povo de Israel adorava um único Deus, Yahvé, Jeová. Eles tinham um Deus onde eles adoravam no templo. Enquanto que
qualquer canto que acontecesse um milagre, tinha um romano erguendo o altar, botando umas florzinhas e fazendo adoração, queimando incenso. Estou falando isso por quê? Mais para frente vocês vão entender. Acontece que a glória de Roma era... Isso eu estudei história na faculdade, então essa parte eu entendo. A arquitetura está envolvida nisso. A glória de Roma não era chegar num povo e dizimar aquele povo e apagar eles da história. A glória de Roma era pegar um povo que foi conquistado por meio militar, colonizá-los e inserir sobre eles a cultura de Roma, fazendo que eles apaguem a cultura local. Mas o povo judaico era muito rigoroso. E eles lutavam contra isso direto. Eles batalhavam contra isso. Aí, quando Jesus chega na terra para estabelecer o seu reino, ele começa a usar essa estrutura de governo romana como modelo para explicar para eles o que ele estava fazendo. Como assim? Ele começa a olhar para essa estrutura e usa seus nomes, sua terminologia, suas nomenclaturas para explicar. Nesta manhã eu vou explicar 5 termos, 5 nomes, 5 sistemas que foram originários do período romano, do sistema político romano, que Jesus sequestrou e utilizou para edificar o seu reino na terra. Então vamos lá. O primeiro deles está em Mateus 16, 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. Aqui, neste versículo, neste capítulo, é a primeira e é a única vez em todos os evangelhos que aparece a palavra igreja. Olha só o que Jesus vai dizer aqui. Eu quero que vocês tenham bastante ênfase, bastante atenção em todos os pontos desse versículo. Às vezes a gente passa reto nos pontos do versículo, mas aqui é importante você ver. E um parênteses. Convido vocês a, depois, à tarde ou algum outro dia, marquem isso, assistirem The Chosen, capítulo 2, temporada 3. Vocês vão entender basicamente o que eu vou explicar aqui, e vocês vão ver esse capítulo com uma outra ótica. Porque quando eu explicar o que são os itens que a gente vai estar falando aqui, vocês vão entender por que das reações no seriado. Tá? Vamos lá. Mateus 16, 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? 14. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: grande privilégio você teve, Simão, filho de João, pois foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Deixa eu dar uma ênfase nesse versículo 18. Aqui a minha versão diz forças da morte, mas algumas traduções mais clássicas vão dizer as portas do inferno. Tá? Por que eu estou fazendo esse parênteses, adicionando esse texto? Porque a explicação vai ser mais interessante. E o 19 diz assim: eu lhe darei as chaves dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Vamos entender o contexto aqui? Que região que Jesus estava? Diz o começo do verso: Cesareia de Filipe. O que era Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe era onde se localizava o centro de adoração pagão em toda a Judéia. Era em Cesareia de Filipe que ficavam os principais altares dos deuses romanos. Quando eles chegaram naquela região, onde ela literalmente, por causa disso, ela respirava uma atmosfera demoníaca. E Jesus pergunta quem ele é ali. É ali nessa região, nessa localidade, que ele vira para os discípulos e diz: quem vocês dizem que eu sou? E aí continua dizendo assim que ali, a Cesareia de Filipe, ficava na base do Monte Hermon. E o que existe então embaixo do Monte Hermon? Embaixo do Monte Hermon existem cavernas no subterrâneo. Diversas cavernas. E ali era uma situação tão estranha
espiritualmente falando, por causa da adoração, por causa das cavernas, que as pessoas acreditavam que ali naquelas cavernas eram a porta do submundo, a porta do inferno. A palavra inferno aqui usada na Bíblia chama-se Hades, que é um nome que em grego se dá ao inferno, Hades. E aqui nós estamos vendo que Jesus estava nessa região onde eles estavam apavorados. E mais, um dos maiores altares que ficavam em Cesareia de Filipe era o altar dedicado ao deus Pan. Sabe o que é o deus Pan? Pra você ter uma ideia, Deus Pan é um deus romano, que era onde eram feitos sacrifícios de crianças. E a palavra Pan do grego é de onde vem, a raiz dela vem, nossa palavra pânico, em português. Então pense nesse ambiente, pense a atmosfera que esse ambiente carregava. Pense essa região como ela era. E ali Jesus para, e eu fico imaginando a reação dos discípulos, que Jesus para eles ali, naquele lugar, Cesareia de Filipe, ele fala assim, Jesus, eu estou fazendo o que aqui? Se você assistir o episódio de The Chosen, vai ver a hora que ele fala assim, fulano e fulano, vocês vão para a Cesareia de Filipe. Arregala o olho assim, de medo, de pavor. Porque eles conhecem a reputação do lugar. E ali, Jesus começa a explicar para eles que ele veio trazer o reino de Deus. Ali ele começa a usar a primeira palavra, que nós popularmente conhecemos como uma parte religiosa, mas que não é. Ali ele fala a palavra eclesia, que é da onde vem a nossa palavra igreja. Esse é o primeiro termo romano que Jesus sequestra. Jesus toma como referência. Como assim? Porque eclesia, a palavra eclesia é uma palavra em grego, que não tinha até então conotação religiosa. Isso mostra que Jesus não veio criar uma igreja. Quando Jesus veio à Terra, ele não veio abrir um ministério, ele não veio abrir uma religião. Uma igreja como nós conhecemos. Se ele começasse uma nova religião, ele não teria usado a palavra eclesia, ele teria usado a palavra templo ou sinagoga. Mas Jesus se apropria de uma palavra, vamos colocar aspas, tá? Secular. Ele se apropria de uma palavra política, do âmbito político. Como assim? Vou explicar. A palavra eclesia vem do grego, que significa assembleia, sem nenhuma conotação religiosa. Mas assembleia em que sentido? É uma reunião de cristãos? Não, sem nenhuma conotação religiosa. Assembleia no sentido de casa de leis, casa de representação legal, embaixada. Era uma assembleia de anciãos que determinavam a ordem e o crescimento de uma determinada região ou cidade. Traduzindo, quando os romanos conquistavam uma nação por meio militar, a primeira construção que eles começavam a edificar era uma eclesia. Ali eram colocados intelectuais, pessoas com conhecimento de ensino, de teologia deles, de artes, de cultura, de vestimenta. Para quê? Para que essas pessoas reunidas, elas determinassem agora os rumos que aquela cidade teria pelos olhares romanos. Ela seria a central do governo romano, onde aquelas pessoas ali que definiriam o rumo daquela civilização. Então o judeu que costumava vestir-se como um judeu, que a gente costuma ver nas séries, nos filmes, um judeu que se vestia como judeu, agora teria que se vestir como um romano. Um judeu que falava só o hebraico, estudava o hebraico, falava o aramaico, que era a língua popular, tinha que aprender grego. Um judeu que antes tinha sua arte definida pela Bíblia, pela palavra, agora tinha sua arte definida por César. Estão captando? Estão entendendo? Aquela casa de leis passou a ser a regra da civilização naquele momento. Só que, na verdade, os inventores da eclesia não são os romanos, são os gregos. Os gregos criaram a eclesia como centro político, que representava a capital, Atenas, em várias localidades. Os romanos, quando conquistaram os gregos, eles aperfeiçoaram o modelo e criaram das eclesias não só o âmbito de embaixada, como a gente conhece hoje, mas também o âmbito de
âmbitos cultural, como eu falei, de roupas, vestimentas, alimentação, pinturas nas paredes, a decoração da casa. Âmbito econômico, era a central de economia. Âmbito educacional de Roma, era uma sede de Roma longe de Roma. Assim como é desse conceito que surgem as embaixadas hoje. Se você, por exemplo, está em outro país e você ou melhor, você é brasileiro, cometeu um crime, um delito e quer pedir asilo político em algum lugar, qual que é a orientação? Corre para a embaixada daquele país, porque a embaixada daquele país é território daquele país. Isso é uma eclesia, uma embaixada de um outro reino. Jesus então estava colocando um lugar que era a sua eclesia. Ele estava edificando a sua eclesia, uma embaixada do reino de Deus, longe da onde Deus está, que era no âmbito espiritual. Nós não podemos ir ao âmbito espiritual. Então Deus fala assim: então eu coloco a minha eclesia na terra, para que onde eu esteja, ali eles estarão. Jesus usa desse termo, criando então a embaixada do reino de Deus na terra. Que ao demonstrar esse termo, ele não construiu uma religião, ele não estava construindo uma divisão dos judeus, não era uma religião, nunca foi. Quando ele anuncia que está edificando uma eclesia, ele está colocando o reino de Deus em movimento, avançando o seu exército contra as forças do mal, contra a dor, contra o sofrimento, contra a angústia, contra a ansiedade, contra a depressão, contra as crises, contra a destruição de famílias. Por que ele anuncia isso? Ele anuncia isso onde tinha tudo isso. Cesarete Felipe. Olha, vocês estão vendo aqui? Pais entregando seus filhos em sacrifício a pã? Vocês estão vendo aqui os altares? Eu estou edificando a minha igreja. E as portas não prevalecerão contra a igreja. Essas portas não prevalecerão contra a igreja. Então, ao estabelecer a sua eclesia, ele está explicando aos discípulos que ele queria começar a estabelecer na terra a cultura do reino, a educação do reino, o governo do reino, a economia do reino, as artes de acordo com o reino. Quem está entendendo? Amém? Bom, esse é o primeiro ponto. Então, é o estabelecimento da eclesia. Depois, lá em Mateus 18, verso 18. 18 e 18. Mateus 18, 18. Tem um texto que é o segundo conceito, a segunda terminologia que Jesus sequestrou dos romanos. Diz assim, Mateus 18, 18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa, meu Pai, que está nos céus, atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. O que é essa terminologia? Esse é um texto, para quem tem conhecimento de igreja, é um texto muito conhecido. Ah, pastor, um texto muito usado para confortar o pastor que vê que a igreja está vazia. Ah, pastor, não se preocupe, de 2 ou 3 se estiverem reunidos em nome dele, ele estará ali. Amém? Glória a Deus, isso não é errado. Mas o que é esse conceito? De onde Jesus tirou isso? Jesus tirou isso da instituição legislativa romana, de novo. Não era um termo religioso. Esse conceito é chamado em Roma de conceito de convento. Consiste na seguinte questão: era uma instituição jurídica especialmente criada para evitar a burocracia. Então, em vez de uma pessoa que tem uma causa pequena, levar essa causa pequena até Roma, para que César julgasse a causa, o conceito de convento foi criado para dizer assim: bom, você tem uma causa pequena, junta 3 romanos aqui, eles julgam, eles decidem, está decretado. Como se fosse Roma, como se fosse César. E aqui nós vemos Jesus usando a mesma coisa. Era uma forma de julgamento, de sentenças, decretos. Está entendendo? Da mesma forma, Jesus tem o seu conceito de convento, onde ele coloca a autoridade onde 2 ou 3 estiverem juntos. E com isso, ele garante que está presente. E porque ele garante que está presente, ele garante a palavra. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Então, o que for decretado por esses 2 ou 3 vai se cumprir. Tudo isso para quê? Para que o reino avance de forma mais rápida. Porque no contexto dos discípulos, o contexto judaico diz que uma
congregação é composta por no mínimo de 10 pessoas. Já pensou os discípulos dependerem de juntar os 11 para decidir, para decretar alguma coisa? Se você for ver o livro de Atos, acontece uma coisa muito parecida. Tiago, Pedro e João reunidos, eles decidem algo para a igreja e a igreja toma esse rumo. Conceito de convento. Tudo isso para quê? Para que agilizasse o avanço do reino. Não dependesse só dos 11, não dependesse de 10. Com 3, o decreto era feito e aquilo era a realidade. Amém? Agora, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto são os apóstolos. Quando Jesus diz aos discípulos, vocês serão meus apóstolos, dentro deles gerou algo assim, peraí, ele não falou mestre da lei, ele não falou escriba, ele não falou fariseu, ele falou apóstolo. E é mais um termo que não tinha nenhuma ligação religiosa. Porque o apóstolo, nos tempos de Jesus, era um título militar. O apóstolo quem era? Quando o exército de Roma avançava contra um povo, conquistava aquele povo, logo em seguida vinham o apóstolo, com uma frota de navios, carregando recursos humanos e recursos financeiros. O apóstolo era o almirante, o chefe desse navio. É daí que vem o nome apóstolo. E para onde ele ia com essa frota? Ele levava essa frota para a terra recém-conquistada, às vezes distante, às vezes não, carregando os recursos financeiros e os recursos materiais para construir a nova civilização de acordo com os preceitos romanos. Então ele chegava com seus navios, trazendo artesãos, arquitetos, construtores, educadores, pedreiros. E ali ele chegava com engenheiros, descia aquele povo no navio, depois carregava os materiais para fora do navio. E ali naquela nova terra recém-conquistada, eles começavam a construir a eclesia. E ele, o apóstolo, era quem coordenava. Você, arquiteto, cadê o projeto? Você, engenheiro, tá certo essa parede aqui? Tá certo? Ah. E você, artesão, já fez as roupas aqui para o povo se vestir igual a gente? Ah, legal. E você aqui, que você já está começando a fazer a pintura da nossa chegada? Ótimo. Ou seja, esse era o apóstolo, ele estava coordenando toda a nova colonização. Toda a nova colonização. Fazendo agora com que aquele novo território fosse uma cópia de Roma. Com novas construções, com nova cultura artística, com um novo sistema educacional, com uma nova gestão política e legislativa aos moldes de Roma. Tudo isso para explicar que, da mesma forma, quando Jesus traz o seu reino para a terra, ele também levanta seus apóstolos. Apóstolos que vão adiante, trazendo todo tipo de recurso humano e recurso financeiro, que conhecem o reino e que vão começar a colocar neste ambiente, neste novo território conquistado, uma cópia do reino. Onde está isso? Efésios 2,19 vai dizer assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. E por meio dele, vocês também estão sendo edificados como partes desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Aqui era Jesus que edificou esses ministérios, edificou a igreja a partir desses 3 pilares, que são termos não cristãos, não são termos comuns, são termos políticos ou militares. E aí os discípulos viram que isso funciona. E lá em Atos 2 eles fizeram a mesma coisa, agora com o conceito judaico. Lá em Atos 2 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Esse conceito é um conceito muito judaico, que é a mesa de jantar. Os judeus tinham um apreço pela mesa de jantar. Era algo importante para eles. Estar reunido com a família, com os amigos à mesa, conversando, isso era valioso para eles. E os discípulos, percebendo isso, conhecendo essa cultura, conhecendo esse ambiente, eles falam assim: se Jesus fez aquilo lá com os termos romanos, por que a gente não pode fazer isso aqui? E o que os discípulos começaram a fazer então? Eles pegaram essa cultura do judeu
que é estar sempre à volta da mesa, sempre regaram com uma boa Coca-Cola, nesse caso, né, no caso deles, um vinho, um pão, um carneiro, né, e ali eles estavam justamente discipulando uns aos outros. Ali eles estavam fazendo uma coisa que nós podemos dar nome de processamento. Como assim, pastor? Bom, o texto nos mostra, vários pontos de Atos nos mostra, que os discípulos pregavam no templo, e depois de pregar no templo, eles iam para suas casas. E as diversas casas se abriam para os seus vizinhos, amigos e parentes, e ali eles se reuniam e falavam do que foi pregado no templo. E ali eles conversavam entre eles. Estavam sempre juntos, partindo no pão, ensinando no templo e nas casas, comendo juntos. Enquanto isso, estavam convivendo juntos, sendo discipulados pelos apóstolos, que cada apóstolo, cada um que ia para uma casa, transformou cada casa em um templo, e cada mesa num púlpito. Ou seja, quando eu e você viemos aqui para o culto, viemos para esse ambiente, escutamos a palavra, o que acontece com o nosso cérebro quando ouvimos essa palavra? Pela neurociência, pela neurologia, tá? Essa parte do cérebro, quando nós ouvimos algo, uma informação nova, a nossa tendência é deixar ela na memória de curto prazo. E é por isso que eu sempre digo que conhecimento que não se pratica não te pertence. Acho que é isso aqui. É por isso que eu sempre digo que conhecimento que não se pratica não te pertence. Não. E a questão aqui, a memória de curto prazo vai guardar essa informação por no máximo 2 dias. Porém, quando os discípulos sentavam à mesa com aquele pessoal, os discípulos ficavam ali ao redor deles, ali comendo e conversando, eles estão fazendo uma coisa que nós chamamos de processamento. Eles pegam aquela palavra que foi dita no templo pelos apóstolos e começam a conversar entre eles. E essa troca de informação começa a fazer com que eles comecem a converter aquela informação que foi dada no templo em conhecimento. E esse conhecimento dava a eles crescimento sustentável, e principalmente no âmbito da família. E por fim, último ponto. Os discípulos, eles apropriaram de mais uma ferramenta de divulgação do reino. De que forma? Deixa eu dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é Atos 3, em que os discípulos, eles estavam indo em direção ao templo. A gente vai ler esse texto aqui, Atos 3, verso 1, diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas. Deixa eu parar aqui para explicar. Esse cara estava no templo, dentro do templo ou fora? Esse homem aleijado estava dentro do templo ou fora? Fora. Fora do templo. No lugar de passagem, na rua. Enquanto as pessoas iam em direção ao templo, as pessoas passavam por ele. Todos ouviam. Então isso mostra que nosso campo missionário é lá fora. E aí os discípulos, no verso 3, vai dizer assim: quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu dinheiro. O texto diz: Pedro e João se voltaram para ele. Ou seja, eles passaram por Pedro e João passaram por ele. E ele viu que eles iam entrar. E na cabeça dele é assim: todo mundo que entra tem oferta. Logo eu vou pedir esmola. Porque era para entrar com oferta. É assim que diz. Entre nos seus átrios com ofertas de sacrifício. É o que diz a Bíblia. E aí ele sabia que ele viu que eles entrassem assim: eles têm dinheiro, eles têm oferta, eles vão me dar. Ele fala assim: ei, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí, me dá uma oferta aí, me dá uma esmolinha. E aí o texto diz: Pedro se voltaram para ele, ou seja, eles já estavam lá na porta. E ele aqui. Eles voltaram em direção a ele. E aí Pedro diz a clássica frase que todo mundo conhece, que não tem prata nem ouro, mas que o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí Pedro pega ele pela mão
Ele puxa. E ele se levanta. E diz o texto, verso 7, que os pés e tornozelos foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Agora pare e pense. Todo mundo pegava a Porta Formosa e ia em direção exatamente por aquele caminho, passava por ele. Todo mundo viu ele. Só tinha aquele caminho. Logo, quando o povo que estava dentro do templo orando, viu ele entrar andando, verso 10, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Eu fico imaginando que depois do milagre o homem estava assim em João. O ombro agarrado em João assim, e em Pedro, e abraçando os dois assim com os dois braços. De tamanha felicidade. E aí o que acontece? Bom, o texto mostra um paralítico que não ficava no templo, ficava do lado de fora, no caminho. Todos passavam por ele quando pegavam o rumo do templo. Todos o viam. Como sabemos disso? Porque quando ele é curado por Pedro, ele entra com eles no templo e as pessoas se maravilham de ver aquele milagre e se aproximam de Pedro. E o que acontece? O testemunho daquele homem preparou o ambiente da pregação de Pedro. E a gente sabe depois, no final da história, que Pedro pregou para 5.000 pessoas. Um testemunho. Quero demonstrar outro exemplo. Atos 19, verso 11. Vai dizer assim: Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados de doenças e saíam dele espíritos malignos. Agora o que acontece? Nós temos hoje, pela questão da igreja, pela questão de 2000 anos de igreja, o conceito de que era o lenço de Pedro, era o avental de Paulo, era o lenço de Paulo que curava, que fazia milagres. Mas, espera, ele pregava com o avental? Já imaginou? Eu vim aqui com o avental de cozinha, aqui, querido Papai Noel, assim, para pregar. O avental tem sua utilidade. Aonde? No trabalho de Paulo. Paulo era construtor de tendas, era fabricante de tendas. E lá ele usava aquele avental para proteger sua roupa de qualquer coisa. E era este avental, sujo de suor, do seu trabalho, que era depois levado e curava as pessoas. Era um lenço que ele secava a sua testa de suor e depois levava para curar as pessoas. Não era algo ministerial, era algo do seu trabalho. Aí que está. Os discípulos usaram o mercado de trabalho onde eles estavam inseridos. Eles usaram a rua por onde andavam para fazer as coisas que Deus mandou eles fazerem. Da mesma forma que Paulo sustentava seu ministério com o seu trabalho, ele também realizia milagres com o seu trabalho. Nós podemos fazer o mesmo em nossos trabalhos. Você é um arquiteto, vou usar o meu exemplo. Seja o melhor. Não reclame, não murmure, seja exemplo. Não deixe um fio de cabelo de ninguém saber que você faz errado, que você reclama, que você murmura, que você entra nas fofocas. É um escritório. É um serviço de lavagem, de limpeza. Faça aquilo como se fosse feito para você. Seja o reino. Manifeste o reino. E não precise de palavras. Que não precise de palavras. Como aqui o caso de Paulo. Ele nem estava de perto, ele não podia nem pregar. Era o lenço que era levado. Era o avental que era levado. E fazia as coisas. Faça o seu serviço com excelência. Demonstre o reino sendo assim. Sendo excelente. Assim como Deus, Jesus é excelente. E por que isso, pastor? Como é o conceito? Bom, a gente costuma dizer que a gente passa 2 horas da igreja, 2 horas na igreja, por semana. No domingo. E o resto da semana? O resto da semana eu sou hipócrita de dizer que eu sou um só cristão nas 2 horas do domingo, o resto eu sou uma pessoa normal? Come, vive, bebe normal? Isso é manifestar o reino? Não, é o contrário. O que eu aprendo aqui, o que Deus me alimenta aqui, nessas 2 horas, serve para mim colocar em prática na minha semana, no trânsito, no ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no mercado, no posto de saúde, até mesmo no local que você treina.
Porque esses são os lugares de propagação do treino. São os lugares onde Deus te colocou e te inseriu para isso. E eu termino com esse seguinte texto. Mateus 28, 19. Mateus 18, 28, 19. Jesus está reunido com seus discípulos. A gente costuma ouvir a palavra discípulos e pensar, bom, Jesus está reunido com os 12. Não, aqui, lá em Coríntios, você vai descobrir que tinham mais do que 12. Tinham até 500. Os que caminhavam com Jesus. Esses 500 que caminhavam com Jesus estão vendo Jesus nessa região. Estão vendo e ouvindo Jesus dizer assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E aqui a palavra nações significa etnos. Vem do grego, o termo grego etnos, que é da onde nós tiramos nossa palavra em português etnia. Aqui nós vemos um padrão. Aqui nós vemos um padrão de Jesus, que é, eu alcancei vocês até o reino, trouxe o reino, coloquei vocês no reino, agora transformei vocês, criei em vocês uma nova identidade, um novo coração, um novo propósito em seus corações, fiz de vocês de fato filho de Deus, e a transformação que vocês tiveram como indivíduos, agora transformem a outros, aonde vocês forem, e alcancem eles, até alcançar todas as etnias. Em resumo, uma frase simples. O que Deus fez em mim, a transformação que Ele fez em mim, atinge minha comunidade, os que me cercam, atinge aqueles que estão perto de mim, que trabalham comigo, que treinam comigo, que estudam comigo. E com isso, aos poucos, essa transformação da comunidade vai alcançar todas as etnias. Ele nos deu a missão de sermos seus discípulos, propagando o reino na terra e colocando os valores do reino na sociedade, trazendo o modelo de cultura do céu, trazendo o modelo de economia do céu, trazendo o modelo de governo do céu, trazendo o modelo de ensino do céu, trazendo o modelo familiar do céu e com isso alcançar todas as etnias. Nesta manhã nós vamos sair daqui preparados e ativados para fazermos isso nas nossas vidas, para fazermos isso em nosso meio, para fazermos isso aonde estivermos envolvidos, aonde Deus nos colocou. Há muito tempo atrás eu tinha esse mesmo entendimento. Eu já falava, muita gente tinha o hábito de dizer assim, porque eu preciso cumprir o ID. Peraí, o ID nós já cumprimos. Porque eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou para o curso, eu vou para treinar. Esse já é o ID. Falta a parte 2. Ide e pregai. Ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. O teu lugar de alcançar pessoas, para encher esse auditório, é lá onde você trabalha. É lá onde você estuda. É lá onde você treina. É lá. De lá que esse lugar se enche. E quanto mais pessoas vêm aqui, mais elas saem daqui preparadas para fazerem isso nos seus ambientes. E assim, o reino dos céus vai avançando até atingir todas as etnias. Amém? Quero que você deixe tua Bíblia no canto, deixe tua bolsa aí de lado, nós vamos orar. Nós vamos orar. Para que a transformação do reino venha sobre nós. Ela já nos alcançou. Ela já nos alcançou. Mas nós vamos agora ir para um novo nível. O reino já nos alcançou, já transformou nossas vidas. Ele vai nos agora capacitar para sermos esses que vão levar o reino até onde Ele já nos colocou. Então feche seus olhos, curve sua cabeça.